O Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, neste ato celebra o direito à vida de todas as crianças e adolescentes, assim como preconiza o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O CONDICA, como toda a sociedade brasileira, com todos os recifenses e pernambucanos, estamos todos preocupados, assustados com o nível de violência que vem se agravando cada vez no nosso estado e no país, e fazendo um recorte para a nossa área de atuação, que é criança e adolescente. São números que realmente nos deixam preocupados, e por isso que a gente chamou esse encontro hoje aqui, que a gente está chamando Encontro Municipal de Defesa da Vida. E nós temos que retomar aquela leitura inicial que você lembra muito bem, Rufino, que foi feita do Estatuto, doutora Maria Luísa, que nós fizemos a leitura logo no início dos anos 90. A reestruturação é urgente para que a gente possa ter os dois pilares de sustentação da política de proteção à infância e à juventude, que são os conselhos de direitos e os conselhos tutelares. Não existe órgão mais importante do que esses dois. Não existe Ministério Público, não existe Judiciário, não existe Defensoria Pública, nenhum outro órgão é mais importante para a defesa e para a estruturação, para fazer a geração e a gerência, né, dessa política, que não sejam esses dois órgãos. A história do Estatuto, a história de nossas crianças, precisa persistência. Ela cresce e decresce de acordo com quem está na frente. Mas a gente tem que mudar essa prática. A gente tem que mudar, criar um sistema permanente e não depender dos atores. E uma forma de mudar isso é fortalecer os conselhos de direito, é fortalecer os operadores como entidade, independente de quem esteja na frente, gente. E eu tenho certeza que, a partir desta manhã, com a presença de todos nós aqui, que temos esse interesse de lutar pela vida, em defesa da vida, nós vamos conseguir alcançar êxito. E um momento desse é muito importante também. Eu quero desde já parabenizar o presidente do CONDICA por essa iniciativa, para também fazer a integração tanto dos poderes quanto das ações voltadas para essa área, de conhecer novas experiências, de conhecer trabalhos, como hoje eu tive o imenso prazer de, poucos minutos que conversei aqui com o doutor Hélio, conhecer os programas maravilhosos que são desenvolvidos na nossa cidade. Dizer a vocês aqui que eu estou aqui absorvendo tudo, vou levar isso para o secretário de governo, Sileno Guedes, vou levar isso ao prefeito Geraldo Júlio. Eu acho que a gente tem sim, presidente, que estreitar ainda mais essa relação com você, com o CONDICA, com os conselheiros tutelares. Aqui tem o André representando, aqui tem o Paulo representando o Conselho Tutelar, e procurar sim, procurar a nossa responsabilidade, a nossa parte nessa defesa à vida aí, nessa defesa da vida. A interação de toda a sociedade, de todos os setores, é fundamental. A Polícia Civil de Pernambuco tem se esforçado no que é possível para tentar, de forma preventiva, conseguir com que a violência envolvendo crianças seja reduzida. Qualquer gestor, né, qualquer agente público que estiver dando atenção, né, a esse público, criança e adolescente, ele não está fazendo nenhum gesto de bondade, mas ele está apenas cumprindo aquilo que diz a lei, né, que o Estatuto diz que é dever, né, de toda a sociedade e do poder público priorizar, né, os direitos, né, da criança e do adolescente. Então, quando o gestor ele tem essa atenção voltada para a criança e adolescente, ele não está fazendo mais do que a lei determina. Se as organizações da sociedade civil existem, é porque o Estado não está cumprindo com seu papel. Então, assim, eu acho que nenhuma organização quer que as crianças continuem tendo seus direitos violados para que ela exista, não. A gente até queria não existir, queria que as crianças não estivessem sendo
tendo seus direitos violados para que a gente pudesse não ter trabalho. Então, se a gente existe, é porque os direitos ainda estão sendo violados e o Estado não está cumprindo o que diz nosso estatuto. A gente sabe que falar sobre política para criança e adolescente é algo muito delicado. Eu estou falando de uma forma técnica aqui, né? A apresentação que vocês irão acompanhar junto comigo, ela está sendo possível muito. A gente agradece à Secretaria de Defesa Social, que de segurança, na verdade, né, que encaminhou para a gente as informações com relação aos dados da violência, e também a FUNASE, que disponibiliza em seu portal os dados de 2015 e 2016 dos dados de violência do adolescente enquanto ato infracional. E a gente sabe que, como o Rufino colocou na sua fala inicial, não existe a questão da divisão entre a criança que cometeu um ato infracional e a criança que está... Porque, na nossa leitura, todas são vítimas, né? Existe um contexto que levou aquela criança, aquele adolescente para aquela situação. Começando pela fala do Estatuto. Né? Como o Rufino colocou, o artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Eu vou passar a palavra agora para o presidente, e aí ele vai colocar a proposta do nosso encontro. Bom, você veja, eu estava prestando atenção aqui na fala das pessoas, e na fala da doutora Maria Luísa e do representante dos delegados de Pernambuco, você veja que um espaço que é também dos atores do sistema de garantia de direitos, seja a necessidade que existe de fortalecimento, e eu vejo um espaço desse como fortalecimento também das instituições. As questões que defendem os delegados de Pernambuco, né, pode ser fortalecido dentro desse fórum. A preocupação da doutora Maria Luísa no sentido de fortalecer as instituições e não as pessoas. Então, dentro desse espaço que nós estamos criando hoje, é um espaço de fortalecimento dos atores do sistema de garantia de direito, diante de tudo que foi exposto. Nesse momento, o CONDICA, a gente lança o Comitê Municipal de Defesa da Vida de Crianças e Adolescentes. Neste comitê, um comitê permanente, a ideia é que nesse comitê a gente faça os debates necessários, as angústias, as necessidades das coisas que aqui foram colocadas, por todos os segmentos que aqui falaram. Esse comitê será esse espaço onde a gente vai debater, inclusive, as políticas, as formas integradas, as articulações que nós devemos fazer, e as instituições, as entidades, os segmentos, os atores responsáveis para garantir os direitos da criança e do adolescente, ele se fortaleça dentro do próprio fórum, dentro do próprio comitê, para que ele venha desenvolver as suas atividades em prol da vida das crianças, da vida sim, da vida das crianças e adolescentes.